Primeiramente, olá a todas e todos, eu me chamo Dudu de Morro Agudo, sou rapper, sou fundador do Enraizados. Já quero agradecer o convite ao Pontão Cultura Viva Hip Hop por considerar importante essa discussão entre hip hop e educação, né? E eu estou aqui para trocar com vocês, que acredito eu que sejam todos e todas ou artistas do hip hop ou que vivam o lifestyle do hip hop, ou seja, que são pessoas que estão lutando por um mundo melhor, por um mundo mais igualitário, por um mundo sem opressão, né? Então tudo que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com isso, essa conexão do hip hop com a educação, mas um conceito de educação que é mais amplo do que a gente está acostumado a ver por aí. Vou me apresentar primeiramente, pontuar alguns marcadores que talvez sejam interessantes para vocês conhecerem. O meu nome é Flávio Eduardo da Silva Assis, mas eu sou conhecido como Dudu de Morro Agudo, que é meu nome artístico e acabou virando minha identidade. Tenho 45 anos de idade, sou pai de um casal de filhos, minha filha Imperatriz multiartística, produtora, tem 25 anos, e meu filho Eduardo tem 8 anos de idade. Sou filho de um casal de trabalhadores, né? Minha mãe foi vendedora a vida inteira, agora já aos 45 para 50 anos que ela começou a entrar para a vida pública, né? No caso, ela é funcionária pública de uma escola municipal do Rio de Janeiro, é merendeira, fez concurso. E meu pai faleceu há alguns anos, aos 61 anos de idade, mas também sempre foi da classe trabalhadora, era vidraceiro. E uma coisa comum entre os dois, que nenhum dos dois frequentou a universidade. Minha mãe terminou o ensino médio já mais velha, e meu pai fez até o 6º ano, se eu não me engano, do ensino fundamental. Minha formação, eu sou analista de sistemas e sociólogo. Eu sou mestre e doutor em educação pela Universidade Federal Fluminense. Tem um amigo meu que brinca, diz que a gente é especialista em mudar de assunto, porque a nossa vida acadêmica parece que é bagunçada, mas para mim faz muito sentido isso. Sou diretor executivo da Rule Brasil, que é uma empresa social, diretor-geral do Enraizados, que é uma instituição que eu ajudei a criar 25 anos atrás, que é o que a gente vai falar hoje aqui nesse encontro, é sobre o Enraizados, sobre como que a gente entendeu que a escola era um espaço potente para ampliar a nossa luta, né? Ampliar a transformação que a gente quer ver na sociedade. E hoje em dia eu coordeno um projeto multidisciplinar e internacional, que é de ativismo, cultura e educação para a cidadania no Brasil e nos Estados Unidos, como a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Duke University e a North Carolina Central University, que são americanas. E a gente pesquisa Morro Agudo, né? Religião, política e cultura em Morro Agudo. Esse sou eu. O Enraizados é a instituição que eu ajudei a criar nos anos 90, final dos anos 90 e 99. Em 99, é importante pontuar que o Enraizados, ninguém no Enraizados tinha acessado a universidade, né? Em 1999, nenhuma pessoa do Enraizados tinha acessado a universidade. A gente nasceu com o propósito de utilizar as artes integradas do hip hop como possibilidade de transformação social. Desde o início a gente já pensava nisso, né? Como que a gente vai transformar a sociedade para que a sociedade tenha, né, desenvolva aquilo que a gente acha que é fundamental para a nossa própria existência. A nossa missão é fortalecer a cultura periférica, entende-se como cultura hip hop também, promover a educação crítica e criar oportunidade para que jovens e adultos possam se reconhecer como protagonistas de suas próprias histórias. Então, como eu falei, em 99, Enraizado já não tinha nenhuma pessoa, não tinha frequentado a universidade, e essa foto que vocês veem nesse slide é de 2015. Então, nessa foto, deve ter 30 e poucas pessoas, apenas 4 pessoas aqui acessaram a universidade. Então, cerca de 10% dos Enraizados acessaram a universidade em 2015. Né? É bom a gente guardar essas informações que a gente vai revisitá-las no futuro. No assunto de hoje, que eu fui convidado aqui, foi para falar sobre hip hop como ferramenta libertadora na educação.
essa coisa de educação libertadora do Paulo Freire, né? E eu sou freiriano, assim, eu estudei durante 7 anos, li todos os livros de Paulo Freire, e durante muito tempo eu achei que algumas coisas que eu fazia eu tinha inventado, e Paulo Freire já fazia, já falava disso há décadas e décadas atrás. Então, eu vou falar muita coisa também que tem a ver com o que Paulo Freire pensa sobre educação. Mas para a gente continuar essa nossa conversa, é preciso que a gente entenda de forma parecida 3 conceitos que são muito complexos. Muitas pessoas se debruçaram sobre esses conceitos e cada um pensou uma coisa diferente, às vezes até antagônicas. Só que a gente precisa aqui, de forma bem simples, entender para a gente falar a mesma língua no decorrer dessa apresentação de hoje. O primeiro conceito é cultura. A gente vai tratar a cultura aqui como um conjunto de práticas, crenças, símbolos, comportamentos, arte, dança, gastronomia, tudo aquilo é isso e qualquer outro hábito que o ser humano pratica como membro de uma sociedade. Ou seja, a gente precisa desconstruir essa ideia de levar a cultura para o outro, né? Todo agrupamento social tem sua cultura própria, tem sua forma própria de pensar, sua forma própria de se vestir, sua forma própria de se alimentar, de produzir seu alimento, suas músicas, suas crenças. Então, todo agrupamento social tem as suas culturas. Então, quando a gente fala que vai levar a cultura para outro espaço, vou levar a cultura para a favela, vou levar a cultura para o interior, o que a gente está fazendo, na verdade, é querendo impor a nossa cultura sobre a cultura de outro grupo, de outras pessoas. Então a gente já tem que começar a desconstruir essa ideia. Educação, a gente vai tratar a educação aqui como um processo que vai além da escola, além do ensino formal. É, ela engloba produção do, construção do conhecimento, mas a produção do conhecimento. E a produção do conhecimento, ela se dá quando redes se encontram, redes de conhecimento se encontram, quando há conflitos, sim, né, quando há dissenso de ideias e que se produz uma ideia nova. Então, quando a gente fala que na nossa família é uma rede educativa, na nossa família a gente aprende com os nossos pais como se comportar, aprende com nossa avó a cozinhar, com a nossa tia algum ritual familiar. A gente vai para a escola, é um outro grupo, uma outra rede educativa onde a gente se encontra com outras redes também e gera conhecimento. A gente vai para a religião, para o candomblé, para a igreja, é um outro grupo. Então, esses grupos são onde se forma, onde se produz conhecimento. E não está diretamente ligado à escola. A escola não é o único espaço para se produzir conhecimento. Mas a escola é muito importante também. Então, como a gente vai entender a escola aqui hoje? A escola é uma das instituições sociais mais fundamentais para a organização do conhecimento e a formação dos indivíduos. Então, a escola é importante por quê? Porque ela organiza todo o conhecimento de uma sociedade e repassa para as gerações futuras, e essa geração futura ela vai se formar e se desenvolver a partir desses conhecimentos. Então, se a gente entendeu tudo isso igual, a gente vai conseguir chegar até o final dessa nossa conversa. Eu trouxe aqui 2 visões de 2 autores sobre o conceito de cultura. Um é muito parecido com o que a gente está pensando, que a gente falou agora, e o outro ele traz novos elementos. Então, Edward Taylor ele diz o seguinte: cultura ou civilização, tomada em seu sentido amplo e etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade. A mesma coisa que a gente postou, né, muito parecido, muito próximo do que a gente postou no slide anterior. Mas Antônio Gramsci, ele concorda com isso, mas ele traz novos elementos, que é a hegemonia e classe dominante, classe social. Quando ele fala que cada grupo social tem uma cultura própria, um conjunto de valores e representações, ele está falando a mesma coisa que a gente falou antes, do que é a cultura. Mas ele diz que a hegemonia cultural ocorre quando a classe dominante consegue fazer com que a sua cultura se torne referência universal, sendo aceita até mesmo pelos dominados. Então, ele quer dizer o que a gente falou há pouco tempo atrás no slide anterior.
essa ideia de levar cultura para o outro. A gente vai levar cultura para a favela, levar cultura para o interior, levar cultura para o continente tal, para o país tal. Então ele traz essa ideia de hegemonia, ele traz a ideia de classe dominante, dizendo para a gente que se existe classe dominante, existe classe dominada. Existe a classe trabalhadora. Então existem conflitos sociais, existem disputas sociais. Na educação, o conceito de educação, Paulo Freire traz algo interessante quando ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Essa é uma frase muito famosa do Paulo Freire, mas quando a gente pega essa educação e coloca no conceito que a gente acabou de aprender, que a educação é esse encontro de redes educativas, a gente percebe que ele tem razão, que essas redes educativas por si só, elas não transformam o mundo. Elas transformam as pessoas que passam por elas e se conectam com essas redes a partir de suas próprias redes, seu próprio entendimento de mundo. E essas pessoas, a partir desses encontros nessas redes, essas pessoas conseguem e podem transformar o mundo. E John Dewey, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante também, que a educação não é a preparação para a vida, a educação é a própria vida. Então a gente ouve muito dizer que eu vou estudar, você tem que estudar para ser alguém no futuro, sempre amanhã. Não, a gente já é alguém. E essa formação, essa educação, esse conceito de educação, ele se dá na vida, na vivência, na participação de grupos sociais. Para participar de grupos sociais, você precisa viver, estar na rua, estar em sociedade, estar em contato com outras pessoas. Então, a educação que a gente trata aqui é essa produção de conhecimento. E a escola, Jacques Rousseau diz que a escola deve ser um espaço onde a criança aprende livremente de acordo com sua natureza, e não um lugar onde é moldada artificialmente pela sociedade. Existe um outro filósofo chamado Jacques Rancière, que ele fala algo muito interessante sobre o tempo. O tempo da escola deve ser diferente do tempo da sociedade, porque o tempo da sociedade é o tempo da urgência, é o tempo da pressa, é o tempo do atraso. A gente está sempre atrasado, né? O relógio está sempre contra nós. Ele diz que o tempo da escola tem que ser um outro tempo. Não pode ser o tempo da hierarquia, não pode ser o tempo da avaliação, ele tem que ser o tempo do aprendizado, o tempo do desenvolvimento da criança e do jovem. Tem que ser o tempo da possibilidade de errar. Uma, duas, três ou quantas vezes quiser, porque o erro faz parte do processo de aprendizado. Então, essa escola que trabalha no mesmo tempo da sociedade, ela não forma pessoas, ela molda pessoas. E o Antônio Gramsci, novamente, ele diz que a escola não é neutra. Olha ele de novo. A escola pode reproduzir a hegemonia da classe dominante ou ser um espaço de resistência e transformação. E quando o Gramsci fala que a escola pode reproduzir a hegemonia da classe dominante, ele não está falando só da hegemonia cultural, ele está falando das hegemonias, inclusive os preconceitos. E a escola, ela é um microcosmo do mundo. Tudo que acontece na sociedade acontece dentro da escola. Então, Gramsci diz o seguinte: se a gente não disputar a escola, ela pode favorecer a classe dominante e não ser o espaço que a gente quer que seja um espaço de resistência, um espaço de transformação. Com esses conceitos e com a ajuda de Antônio Gramsci, a gente começa a entender que o mundo está em disputa. O mundo, ele não é estático. As coisas não estão dadas. O mundo está em disputa o tempo todo. Ou melhor, o mundo sempre esteve em disputa. E eu vou trazer agora algumas reflexões baseado no fato de eu ser um homem negro, pobre, morador de uma região que é historicamente abandonada pelo poder público, que é a Baixada Fluminense, né? Então, quando eu passo a entender que o mundo está em disputa, eu começo a observar o mundo com mais atenção, principalmente olhando para trás, olhando para a história, né? Então, a gente entende que o mundo está em disputa quando, apenas 200 anos atrás, a gente percebe que apenas homens livres e com renda podiam votar.
a gente entende o voto como o exercício da democracia. A gente entende o voto como o exercício da cidadania. A gente, enquanto cidadão, tem o direito de escolher quem serão os nossos representantes, ou escolher as ideias que queremos trazer para a sociedade. E aí a gente exclui os homens que não são livres, que são quem? Os homens escravizados, toda a população preta que estava no país em 1824, apenas 200 anos atrás. Há 143 anos atrás, a proibição dos votos foi somente para os analfabetos. Porque em 1881 já haviam muitos negros alforriados, mas essas pessoas elas não tiveram acesso à educação formal, elas não conseguiram, não puderam se alfabetizar. Logo, elas eram livres, mas elas ainda não eram cidadãos, né? Então, a proibição do voto de analfabetos afetou diretamente os negros. Em 1934, há 90 anos atrás, as mulheres conseguiram conquistar um direito ao voto, mas os analfabetos continuavam excluídos. O que significa que homens pretos e mulheres pretas não podiam votar, não tinham acesso ao voto, não tinham acesso pleno à cidadania. Apenas há 36 anos atrás, que é na Constituição de 1988, que ampliou o voto a todos os cidadãos, fazendo com que todos os seres humanos do Brasil, que estavam no Brasil, puderam ser considerados cidadãos ou humanos. E a gente percebe que o mundo sempre esteve em disputa, porque a gente falou de voto, mas se você trouxer para a escola, era a mesma coisa. Os negros não eram legalmente proibidos de votar ou de estudar, os negros, mas foram criados formas de excluir, né? Então, se o negro não é livre, a gente só deixa votar quem for livre. Se o negro não é alfabetizado, a gente só deixa votar quem é alfabetizado. E a gente vai criando formas de exclusão de toda uma população. Isso durou até o final do século XX. O acesso à escola só começou a se tornar mais democrático após a Constituição de 88 e mais inclusivo a partir das políticas afirmativas do século XXI. Quando a gente percebe, quando a gente percebe, eu, enquanto homem negro, percebendo tudo isso que a população negra passou ao longo da história e passa ainda hoje, eu sou uma pessoa que sou impactada profundamente pela história, né? Porque como o mundo está sempre em disputa, houveram disputas, houveram avanços, mas a gente sempre foi excluído. Então a minha vida hoje é altamente impactada pela história. Isso gera uma indignação. Hoje gera uma indignação em mim, mas na década de 40, 50, 60, gerou indignação em outras pessoas pretas que buscaram conhecimentos, formaram o movimento negro e fizeram uma série de atividades e ações que geraram uma série de direitos que a gente só conseguiu usufruir 20, 30 anos depois da Constituição. Ou então, direitos que a gente chegaram depois do ano de 2003, como a Lei 10.639, ou a Lei de Cotas em 2012. Então, essa disputa do movimento negro, ela se deu e se dá durante muito tempo. Então, esse processo de formação política é interessante porque ele começa com essa indignação. A gente olha para o mundo com mais calma, com mais tranquilidade e percebe que o mundo está em disputa, a gente se indigna porque a gente percebe que a nossa classe, a nossa cor, eu estou falando aqui de população preta, mas a gente pode estar falando da comunidade LGBTQIAPN+, a gente pode estar falando das mulheres, a gente pode estar falando de uma série dos PCDs, uma série de situações ou de pessoas que podem se indignar com o que a sociedade está produzindo contra esses grupos minoritários. E aí, Paulo Freire chama isso, essa indignação, de tomada de consciência.
É quando você percebe que o mundo está em disputa, percebe que você é um indivíduo que, por sua condição, seja ela qual for, o mundo te atinge de determinada forma e você precisa criar formas de atingir o mundo também, de afetar o mundo. E para isso você dá um passo seguinte, que é, algumas pessoas chamam de se empoderar, eu não gosto muito desse termo, mas é muito utilizado. Eu gosto a gente precisa de aprender novas habilidades e adquirir novos conhecimentos. E aí vamos pensar nisso. Eu, enquanto homem preto, eu preciso entender a história da África, a história do processo da escravidão no Brasil. Eu preciso conhecer uma série de autores que não estão dentro da escola. Eles são muito importantes para a minha formação, mas eles não estão dentro da escola. Então, eu preciso de algo que a gente chama de educação clandestina, né? E essa educação clandestina, ela está em espaços de educação não formal. Está justamente nessas redes educativas que a gente vai buscar. Então, a gente já entende também o seguinte: a escola é um espaço que organiza o conhecimento e repassa o conhecimento. Mas que conhecimento é esse que a escola organiza e repassa? Quem escolhe o currículo escolar? O mundo está em disputa. Nunca percam isso da, da, da sua mente, da sua perspectiva. E quando a gente começa a perceber que é isso, o mundo está em disputa, tá tudo isso acontecendo. Eu preciso de novas habilidades, de mais informação e mais conhecimento. E na escola eu não consigo, eu começo a acessar essas redes educativas e dar início a essa etapa do processo de formação política. O Jacques Rancière, ele diz o seguinte: toda pessoa é capaz de aprender. Ele fala no poder da igual inteligência, né? Toda e qualquer pessoa é capaz de aprender. Mas Antônio Gramsci vem e contribui, dá um tempero a mais. Toda pessoa pode se desenvolver e é capaz de se desenvolver desde que ela participe desses grupos sociais, né? Que vai de encontro com o que o Paulo Freire fala, que ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam em comunhão. Para a gente se desenvolver, a gente precisa do outro, sempre do outro, de outros grupos. E quanto mais grupos a gente fizer parte, quanto mais grupos a gente participar, maior é o nosso entendimento do mundo. Porque o mundo é muito amplo, o mundo é muito vasto. As pessoas tendem a acreditar que a forma como ela cresceu e aprendeu que o mundo é a verdade absoluta dela. E não é isso. Existem várias verdades e várias possibilidades. E quanto mais a gente conhecer outras culturas, outras histórias, outras pessoas, mais a gente vai aprender e se tornar uma pessoa melhor. E o terceiro ponto é o que o Paulo Freire chama de conscientização, que é a prática, que é pegar tudo que você aprendeu junto com a sua indignação e transformar numa ação. Algo que vai fazer com que o mundo caminhe para a sociedade que a gente quer experimentar, que a gente deseja. O Antônio Gramsci fala que é o seguinte: essa onda de ação, toda e qualquer onda de ação, ela é uma onda por uma nova hegemonia. Lembra? Fazer com que essa ideia da classe dominante caia e a ideia da classe trabalhadora passe a prevalecer. Para o Gramsci, todo e qualquer ação dentro dessa ideia de formação política, ela é para isso. E pode ser de várias formas, desde você chegar na praça e levantar um papel, ele acha que isso também você vai é um passo para essa busca por uma nova hegemonia, como criar um partido político e disputar voto e tal, né, que é algo que a gente percebeu que é demorado, ou a revolução, que é algo sangrento, né, mas todos eles são buscando uma nova hegemonia. E o movimento negro, ele fez isso durante a década de 40, 50, 60, e conseguiu fazer com que a população negra no Brasil tivesse direito à escola, né? Em 88, em 2003, a gente teve as políticas afirmativas da Lei 10.639, em 2012, a gente teve o sistema de cotas, em 2004 para a UNE, uma série de conquistas que são, sim, conquistas do movimento negro. E aí você pode falar: pô, Dudu, então, se a gente conseguiu votar, a gente conseguiu escola, então acabou, o jogo está ganho.
o mundo está em disputa, né? Tem escola para todo, ninguém é proibido de ir para a escola, mas por que nem todos estão na escola? Essa é uma, uma grande questão para a gente. Lembra que a classe dominante cria formas sistemáticas de excluir a população negra da educação, criou isso durante muito tempo? Isso não mudou. Tá aí, ó, a escola dá para todo mundo, mas a população negra é a que mais evade, né? A que não consegue se manter na escola. Então, várias matérias que eu trouxe é isso. O abandono escolar é maior entre negros. Tem uma aqui que diz que 10 milhões de pretos, jovens pretos e pardos abandonaram os estudos. Os jovens negros estão há 10 anos atrás do estudante branco. Então, a gente vê que tem muito mais luta pela frente. E a gente entende também o seguinte: esse jovem hoje, adolescente, que deixa a escola, ele está fatalmente decidindo qual é o espaço que ele vai disputar no futuro. E quase sempre é um espaço de subalternidade. E essa subalternidade, ela cria um ciclo de pobreza que não rompe, né? Você não tem uma formação. Uma formação formal é meio redundante, mas você não passa, não termina o ciclo educacional para pegar esse tal desse diploma. Isso é um marcador social. Se você não tem esse diploma, você não consegue serviços qualificados, e se você não consegue serviços qualificados, você ganha menos. E como muitas pessoas não têm essa qualificação, os empregadores eles acabam pagando cada vez menos. Então a gente tem uma vida, normalmente a gente tem uma vida onde a gente não consegue, a gente não tem uma vida plena, a gente luta pela nossa sobrevivência. E se você luta pela sobrevivência, você não tem tempo para discutir a sociedade, né? A sua qualidade de vida, quando você vive para o trabalho, a sua qualidade de vida também não é plena. Então a gente tem muita coisa para lutar ainda. Então, a gente chega até aqui entendendo que a gente precisa de uma escola pública de qualidade, porque a gente quer que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade. A gente entendeu que a gente precisa de uma escola pública de qualidade, mas que valorize o conhecimento que a gente traz da vivência. A gente quer uma escola pública de qualidade que valorize a cultura local, todos os conceitos que a gente aprendeu agora, e valorize a história local. Uma escola pública que forme o indivíduo criticamente, não uma escola que molde o indivíduo, não uma escola que doutrine o indivíduo, mas uma escola que a gente perceba quem a gente é enquanto indivíduo dentro daquele espaço. Porque a gente entende também que a educação formal é um marcador social. Existe um pensador, educador chamado Pierre Bourdieu, que ele tem um texto que fala desses capitais, que é o capital social, o capital cultural, o capital simbólico, o capital financeiro, que esses capitais eles têm o mesmo valor na sociedade. Quase sempre esses capitais estão vinculados à classe dominante. Quando ele fala de capital cultural, por exemplo, ele não está falando da cultura de periferia, e sim uma cultura abastada, a cultura da classe dominante. E a gente sabe que esse diploma, que é o marcador social, ele nos permite ascender socialmente, transitar entre classes sociais e, como o Jacques Rancière fala, partilhar do sensível, porque, segundo Jacques Rancière, existem alguns, alguns sentimentos, algumas situações dentro da própria sociedade que a classe trabalhadora, por exemplo, não consegue experimentar. Algo que é muito corriqueiro, um exemplo é uma praia dia de uma quarta-feira. Assim, não existe essa possibilidade para ninguém da classe trabalhadora. E alguns outros sentimentos também que a gente não experimenta. E esse marcador social pode fazer com que a gente transite em alguns lugares que antes desse diploma, desse marcador, a gente não tinha acesso, né? Uma série de questões. O Rancière tem um livro muito fininho chamado Partilha do Sensível. Eu indico muito para vocês lerem. E
A gente, entendendo tudo isso, a gente entende o seguinte, que um jovem que não completa os estudos, né, essa educação formal, ele vai definir o espaço que ele vai disputar na sociedade no futuro e certamente vai ser um espaço de subalternidade que vai fazer com que esse ciclo de pobreza que eles vivem vá se eternizando e a gente não consegue romper com esse ciclo. E se a gente entende isso tudo, né, eu queria a ajuda de vocês para pensar quais são os fatores que levam os jovens a abandonar os estudos precocemente, né? Então, certamente vocês conhecem uma, duas ou mais pessoas que não conseguiram terminar os seus estudos por uma série de motivos. E eu queria a ajuda de vocês para pontuar quais são esses motivos. Vou dar um tempo e agora é o seu tempo. E aí eu posso continuar, depois você corta, né? No põe o vídeo. Vamos lá. Eu pontuei algumas situações que levam os jovens a abandonar os estudos precocemente, e eu pontuei aqui baseado em uma série de encontros onde eu fiz a mesma palestra. Então, um dos pontos que levam o jovem a abandonar a escola é a pressão econômica e o trabalho precoce. É ter que sair da escola para poder ajudar a família, porque às vezes o pai ou a mãe não estão, às vezes tem muitos irmãos e a conta no final é alta, você já está maior e precisa trabalhar para ajudar a família. É, Algumas vezes nem é isso, às vezes o jovem adolescente ele quer participar de um grupo social onde as pessoas consomem algo que ele não tem condição de consumir, então ele larga a escola, que não faz sentido nenhum para ele, arruma um trabalho que esse trabalho vai perseguir ele o resto da vida dele, né? Para suprir uma necessidade de um tênis ou um ingresso de tal lugar. Então a pressão econômica é isso, a violência e falta de segurança, porque algumas áreas estão conflagradas. Eu moro no Rio de Janeiro, então eu posso falar inclusive do bairro que eu vivo. Algumas pessoas não conseguem ir para a escola porque tem operação policial, tem uma série de situações acontecendo que coloca a vida dessas pessoas em risco. O currículo escolar cristalizado, a gente usa esse termo cristalizado, porque é um currículo engessado, é um currículo que não dialoga com o estudante, porque não fala da realidade do estudante. Eu lembro do Paulo Freire falando das cartilhas alfabetizadoras antigamente, que era Eva viu a uva, num município brasileiro que não tem nem Eva nem uva, tá ligado? Então existem outras coisas que seriam muito mais interessantes para alfabetizar essas pessoas. Então, às vezes o jovem não vê sentido nenhum na escola porque a escola não dialoga com ele. Falta de políticas públicas de permanência escolar. Então, agora a gente tem um chamado pé de meia, que eu acho que é uma ideia muito, muito interessante para essa pressão econômica, por exemplo, mas podem ter outras políticas públicas, né? Tem a questão da saúde mental. As pessoas não se importam muito com a saúde mental dos estudantes, mas se você tem acesso à casa, à residência de algumas pessoas que são realmente pobres, você vai perceber que não tem como a saúde mental dessa pessoa estar ok quando ela dorme num quarto 3x3 com mais 7 pessoas, e precisa fazer uma série de coisas para estar na escola junto com uma outra criança que acordou, que tomou café, que teve seu quarto, que teve tudo aquilo. Então, uma criança que não tem maturidade para lidar com todas essas diferenças, a saúde mental dela, uma criança, uma adolescente, a saúde mental dela fica altamente comprometida. E a gente precisa de políticas públicas que tratem também da saúde mental dessas crianças dentro da escola. Aqui a gente bota a questão de gênero e paternidade barra maternidade precoce. Por quê? A gente entende que muitas meninas, por isso que a gente coloca gênero ali, muitas meninas engravidam precocemente e precisam abandonar os estudos. A gente vive numa sociedade tão machista que dificilmente um menino que engravida também precocemente, vai ter um neném, dificilmente esse menino vai ter a vida dele impactada por essa gravidez. Então, ele deixa a escola por outros motivos, mas dificilmente é por esse motivo. E um outro motivo que liga isso tudo, que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele costura todos esses outros
motivos que a gente põe. Então, até aqui, a gente entendeu, né? Vamos fazer um resumão lá, que o mundo está sempre em disputa por uma nova hegemonia. Aprendemos isso com Antônio Gramsci. Que a escola não é neutra, ela pode reproduzir a hegemonia da classe dominante ou ser um espaço de resistência e transformação. Terceiro ponto, a educação formal é um marcador social. A gente precisa também desse marcador social. A evasão escolar pode fazer com que a gente futuramente dispute espaços de subalternidade, reforçando os nossos ciclos de pobreza. E como a gente é do hip hop, a gente também já entendeu que o hip hop não pede licença. O hip hop ocupa espaço e transforma a realidade. Quando a gente fala de transformar a realidade, a gente está dizendo que, nesse contexto que a gente está falando agora, que transformar realidades é incentivar a permanência da juventude preta na escola. O hip hop precisa assumir esse papel de formador político dentro da escola. A essência do hip hop carrega o ato de rebeldia contra o sistema, né? A gente sabe que era contra tudo, é contra o sistema. E essa rebeldia, ela é assimilada organicamente pela juventude. Essa mesma rebeldia, que a gente pode botar como uma energia, ela não pode ser perdida dentro da escola, ela tem que ser canalizada para fortalecer esses estudantes. Então o hip hop tem esse papel importante em transformar realidades, mas ele tem que assumir que é um formador político dentro desse ambiente escolar. Já que a gente entendeu tudo isso e a importância, entendeu que a escola é um espaço importante para transformação e propagação de conhecimento, organizar o conhecimento que vai formar os novos cidadãos que vão, num futuro próximo, estarem liderando algumas empresas, partidos políticos, ou estarão na subalternidade por falta de opção. Então, se a gente entendeu tudo isso, a pergunta que fica é: por que o hip hop não está nas escolas? Ou, como diria Caetano, ou ele está nas escolas. Então, eu queria que vocês me dissessem, né, me comentassem aqui os projetos que vocês conhecem de hip hop que estão dentro da escola. Coloque links, o que vocês tiverem. Eu vou apresentar uns que eu gosto muito, que do Rio de Janeiro é o Livrar, que vai para a escola distribuir livro e trocar ideia com a molecada. O Hip Hop é Temporal, que é de Cuiabá, Mato Grosso, que eles receberam uma aceleração do Oi Futuro. Eu conheci eles ano passado, ano retrasado, quando eles chegaram no Rio de Janeiro. E tem um projeto Gênesis também, que é bem interessante, que funciona em algumas escolas de Mato Grosso. E a gente entende que o hip hop é algo que vem conquistando, que é algo muito importante, mas que a cada ano vem mostrando a sua importância. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, eu conheço 3 cidades que têm a lei municipal do hip hop. 3, pelo menos, que eu conheço, que é Duque de Caxias, Mesquita e Nova Iguaçu. Em 2018, as rodas culturais foram perseguidas no Rio de Janeiro, e então Marcelo Freixo fez uma lei que considera a cultura hip hop como patrimônio cultural imaterial no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, a Dani Monteiro fez uma outra lei do hip hop nas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. E a própria Dani Monteiro, ela também, a partir de uma emenda parlamentar, ela, em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, com a Secretaria de Cultura, ela colocou 150 mil e a secretária mais 150 mil, juntaram 300 mil e abriram um edital para 10 projetos com 30 mil reais para serem realizados dentro de escolas estaduais. No meu entendimento, isso é um avanço não só interessante, mas necessário. Mas a gente vai para outra questão, outra pergunta. Como que a gente pode transformar a escola utilizando o hip hop? Né? Será que a gente levar oficina de rap para a escola, oficina de grafite, oficina de break, oficina de DJ, para ensinar as técnicas, é o suficiente? Quando a África Bambata fala
São 5 elementos do hip hop: rap, break, DJ, grafite e conhecimento. Será que o conhecimento que ele está falando aí são as técnicas dos elementos que a gente pratica? Ou o conhecimento que ele está falando aí é o mesmo conhecimento que a gente tem de como educação, que a gente falou do conceito lá no início, que é participar dessas redes, é formar criticamente as pessoas entenderem quem elas são, as pessoas poderem participar desse processo de formação política? Será que esse conhecimento que o Afrika Bambaataa diz não é esse processo de formação política? Essas etapas da indignação, né? Será que o hip hop não deve estar na escola realizando essas rodas de conversa para chegar nessa indignação dos jovens, para chegar nessa ideia que a rebeldia mesmo é continuar estudando, é não sair da escola, seja lá o que aconteceu, buscar novas políticas públicas? Eu acredito que o conhecimento que o Afrika Bambaataa fala é esse tipo de conhecimento. E aí eu queria apresentar para vocês agora uma atividade que a gente desenvolveu dentro do Enraizados, que faz justamente isso dentro da escola. É um processo de formação política. Continua ou para? Eu quero apresentar para vocês uma atividade chamada Rap Lab. É uma atividade que provoca a produção de conhecimento em rede a partir ou através do rap. É um modelo horizontal de educação. Primeiramente, o Rap Lab ele ajuda a gente a pensar um novo modelo de escola. Tudo que a gente falou atrás ajuda a gente a pensar um modelo de escola que seja horizontal, que valorize o conhecimento que o estudante traz, que não seja uma escola que tem um método da punição como educação, né? Mas uma escola que seja a escola do diálogo mesmo, uma escola da experiência, uma escola que esteja em um outro tempo. Então, o Rap Lab ajuda a gente a pensar essa escola. O hip hop, o Rap Lab ele surge a primeira vez dentro do Enraizados, quando a gente faz uma escola de hip hop no ano de 2010. Eram apenas 30 vagas, mas muitas pessoas queriam participar, tinha uma demanda muito grande. A gente não tinha o que fazer, então a gente criou uma atividade que a gente considerava ser uma oficina de rap, onde qualquer pessoa, num período de 3 horas, podia ter a experiência de todo o processo de composição, ensaio, gravação de uma música. A gente fez isso diversas vezes, até que um dia dois educadores, Kleber Gonçalves e Antônio Feitosa, chegaram no Enraizados pedindo ajuda para frear o abandono escolar, a evasão escolar, que estava muito crescente na escola que eles lecionavam. Então eu falei para eles que tinha o Rap Lab, que era uma atividade, mas não sabia como que essa atividade poderia ajudar. A gente foi para a escola, a gente fez a atividade com os jovens, e os professores e educadores acharam sensacional, e eu não consegui entender o porquê que eles acharam aquilo sensacional. E a gente voltou para a escola de novo. Em seguida, a gente fez uma outra atividade, e essa atividade foi muito interessante, por quê? Porque existia um campeonato acontecendo, época de Olimpíada, uma coisa do tipo, e os educadores chamaram a gente para fazer um rap live, para fazer uma música sobre as Olimpíadas. Mas a roda de conversa foi tão potente que, além de falar das Olimpíadas, a gente falou sobre uma série de questões que eram importantíssimas para a escola, para a convivência na escola. E falamos de uma coisa que foi muito interessante, que foi bullying. Bullying. E existe, né, um garoto, ele não estuda mais na escola, que ele era tido como uma pessoa com deficiência, né? Ele tinha problemas motores e tal, e ele era muito perseguido dentro da escola. E ninguém sabia como fazer isso. Todo o processo de conscientização, toda a campanha que os professores não, que os diretores traziam, era sempre de forma vertical, sempre de cima para baixo. Ó, faz isso e tal. Ninguém conversou com os alunos, ninguém fez nada do tipo. E quando a gente chega, esse assunto era muito latente na escola com os alunos. Eles começaram a falar e começamos a falar sobre isso. E alguns alunos falaram que sofriam perseguições na comunidade deles, e umas meninas disseram: você sofre perseguição lá, você não gosta, mas dentro da escola você persegue também os alunos ali. E isso rolou uma discussão muito rica sobre isso, e também uma discussão sobre a Olimpíada, né? Um monte de esporte da Olimpíada a gente nem gosta, a gente nem curte, a gente nem sabe o que é. Então a gente não queria saber de badminton, de
um monte de esporte, queria saber de futebol. E a gente foi entender como se pratica o futebol dentro da comunidade. Resumindo, a gente fez o Rap Lab, durou 3 horas e foi uma discussão muito profunda, né? Uma discussão muito interessante, entender o ponto de vista dessa juventude periférica e quanto que essa molecada é potente. E aí surgiu a ideia, por que a gente não faz um videoclipe dessa música? E a gente fez um videoclipe de uma música que não estava prescrito, né? Mais uma semana dentro da escola para fazer o videoclipe. E quando a gente termina de fazer o videoclipe, parece que tudo para aqueles moleques fez sentido. Eles aprenderam por que eles fizeram a música, o porquê que fizeram o videoclipe, como que eles fizeram o videoclipe, e eles vieram com a ideia o seguinte: precisamos fazer uma festa de lançamento desse videoclipe. E aí, mais uns 6 meses na escola, porque tem que falar com diretora e tal. Então, para a gente, o importante não foi a música que a gente fez, não foi o videoclipe que a gente fez, não foi a festa que a gente fez, mas o processo para a gente chegar em cada um. E no final desse processo, eu pude deixar tranquilamente a escola, porque eu sabia que tinham estudantes ali que se desenvolveram ao ponto de continuar esse percurso formando novos estudantes. Então a gente saiu da escola muito tranquilo, porque tinham estudantes lá que levariam isso adiante. Então eu trouxe 3 vídeos muito curtos para mostrar para vocês. O primeiro vídeo explica o que é o Rap Lab. Então o Rap Lab é uma metodologia muito simples e muito legal de se fazer. Interessante se fazer coletivamente, mas ele é um modo também de hackear a educação. Então a gente ensina para adolescentes para eles usarem justamente da matéria que eles menos gostam. E eles vão lá e fazem um rap da matéria que eles menos gostam. E a gente fala para ele, tá vendo, cara? O Rap Lab não é para você hackear a educação, enganar. É uma outra forma de estudar, de você adquirir conhecimento. Porque para fazer uma música, tu estuda mais do que só você ler. Você tem que ler, escrever, reler, escrever, ensaiar, uma série de coisas. Então, a gente vai entregar isso para vocês, como fazer essa metodologia na prática e como propagar isso. O segundo vídeo, a gente mostra esse videoclipe que a gente fez na escola com os meninos. Vocês vão entender, porque tem esporte e tal, mas vão entender muito quem é o menino que sofria violência, sofria bullying, quem eram as meninas que ajudaram, todo esse contexto. E por último, a festa que a gente fez na escola, né? Então, todos os 3 vídeos não dão 10 minutos, muito menos que isso, mas consegue ilustrar bem tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. São esses vídeos. E aqui eu trago, já indo para o final, eu trago algumas fotografias do Rap Lab que a gente vem fazendo durante esses últimos anos, em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Ensinando essa metodologia, como que a juventude pode se apropriar, não só a juventude e os estudantes, mas também os professores. Então, na foto de cima do canto esquerdo, a gente foi convidado pela Secretaria Municipal, uma das únicas vezes que a gente foi convidado oficialmente pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Nova Iguaçu. Eu palestrei primeiro para 500 estudantes, depois a gente fez o Rap Lab com algumas crianças de uma escola pública municipal, e foi bem interessante porque a gente teve que tirar a diretora da escola da sala que a gente estava produzindo o rap, porque ela não deixava as crianças falarem, né? Então a gente pediu para ela se retirar e fizemos um rap muito interessante. A segunda foto é a Tatinha, que era estudante de uma escola pública, quando a gente teve um surto de dengue e a gente precisava falar para as pessoas para não deixar água parada. Então a gente fez um rap lab, cada estudante levou a música para sua casa e propagou na comunidade. A terceira foto foi na Anistia Internacional, a gente falando sobre violência policial contra pessoas negras, em parceria com a Anistia Internacional. A outra foto ali foi na Ambev, a gente falando sobre álcool e adolescência. E aí vou descer aqui para a foto do meio, da parte de baixo do meio, aquela foto ali. Foi quando eu fui convidado pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul para ir para Amambai para fazer uma sessão do Rap Lab com crianças de uma escola pública indígenas, crianças indígenas da etnia Guarani Kaiowá. Eu nunca aprendi tanto na minha vida. Eu ensinei o método para eles do Rap Lab, só que eles conhecem muito de rap, inclusive são muito fãs de um grupo de rap chamado Bro MCs, que é um grupo de rap que canta em Guarani,
e que eles conhecem muito. Falei para eles, ó, fazem música para disputar com o Bro. Então, é isso, assim, com essa molecadinha a gente conseguiu produzir uma música sobre a realidade deles, falando sobre vida, o que é vida para eles, o que é natureza para eles. E no final quem aprendeu fui eu, com certeza. E a última foto é uma foto de uma escola ensino médio nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, onde a Universidade de Duke ela estuda o Rap Lab. Os estudantes da graduação em um curso eles aprendem o Rap Lab e o estágio deles é levar o Rap Lab para as escolas públicas e fazer essa formação política com os estudantes dessas escolas. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão também. Assim, a gente entende que o hip hop não pede licença, o hip hop chega e coisa e tal e faz a coisa acontecer. E a gente faz isso de diferentes formas. A gente chega e faz o que é necessário fazer das formas que dá para a gente fazer. Mas também algumas instituições perceberam o valor que existe nessa formação do Rap Lab. Então, algumas escolas que são extremamente caras no Rio de Janeiro, escolas internacionais, escola francesa, escola americana, escola britânica, elas anualmente convidam a gente do Enraizado e pagam caro para a gente fazer atividade lá. A Universidade de Duke se interessar pelo Rap Lab, se interessar por Morragudo, se interessar pela relação hip hop, política e religião, também é mais um sinal de que essa coisa é interessante. E a gente precisa fazer que essa coisa fique mais interessante, se a gente não conseguir fazer que o poder público reconheça, mas fazer com que os educadores que são mais progressistas, esses artistas e educadores do hip hop, entendam que é necessário, é muito necessário que a gente adentre a escola com essa ideia de formação política, com essa ideia de levar a educação clandestina, porque a gente vai formar pessoas que vão jogar no mesmo time que nós no futuro, porque a gente não pode esquecer que o mundo está e sempre esteve em disputa por uma nova hegemonia. Para finalizar minha fala, eu quero trazer para vocês o impacto coletivo real que a gente teve dentro do Enraizados. Lembram da foto que eu falei de 2015, que tinham 10% das pessoas do Enraizados tinham acessado o nível superior? Hoje em dia, os nossos colaboradores do Enraizados, 70% têm nível superior o está cursando. Minimamente isso, 70%. A gente entendeu que a gente ir nas escolas no conta-gota, de um a um, é muito importante, mas a gente precisava avançar um pouco mais. Então, além de ir nas escolas, a gente começou a chamar os educadores, professores, para a gente formar eles na metodologia do Rap Lab, e ele voltar para a escola levando formando mais, né, estudantes e mais educadores. Então, se eu formo 20 educadores, eu consigo atingir 400 crianças. Assim, né? E o terceiro ponto foi que a gente entendeu que a gente precisava ter a nossa escola, a nossa formação, e trazer as pessoas para dentro do hip hop, para estudar dentro de um espaço que respira hip hop. Então a gente criou o curso Popular Enraizados, que é um curso de formação crítica, mas que ele tem o intuito de fazer com que as pessoas acessem a universidade. A gente tem uma, uma porcentagem de aprovação que é considerada alta, 35% das pessoas que passaram pelo nosso curso entraram na universidade. O curso é constante, como a Lida Maria Martins fala, ele funciona no tempo espiralar, né? Então a pessoa entra no meio e vai indo, quando termina o ano, fez o Enem, não passou, ela já continua no ano seguinte no pré, a gente chama de pré, mas não é um pré-vestibular, ele vai além disso, porque é assim que o hip hop educa, é assim que o hip hop ensina, sabe? O hip hop não pode ser ele ser um espelho de uma sociedade que a gente tanto critica. Né? O hip hop não pode ser, você não passou em tal coisa, você está excluído. Não, meu irmão, você não passou agora, você vai de novo. Você vai de novo. A gente vai te acompanhar durante todo esse percurso. É assim que funciona o curso Popular Enraizados e tudo que acontece no Enraizados. Porque para a gente, quando a gente fala de hip hop e educação, é isso. Para a gente, hip hop e educação é um convite para transformar a realidade por meio da cultura, que a gente já sabe o que é a cultura, da educação, que a gente já sabe o que é educação, e da escola. A gente precisa do ambiente escolar, da estrutura escolar, para
formar os nossos jovens e conseguir, né, como o Gramsci fala, um sucesso na substituição por uma nova hegemonia que seja uma hegemonia popular, uma hegemonia preta, uma hegemonia feminina, né, uma hegemonia religiosa que permita que cada um tenha a sua própria religião e que a gente não tente ficar forçando as pessoas a fazerem aquilo que a gente acha que é o correto, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O rolê foi longo, mas a discussão é importante, né? É importante que a gente, enquanto membros da cultura hip hop, fale mais sobre isso e entenda que o futuro é logo ali, assim, o passado é logo ali, o futuro também é logo ali, e a gente tem um papel fundamental nessa disputa e que o mundo sofre há tantos anos. Então, o nosso papel hoje é adentrar na escola com essa ideia da formação política e do desenvolvimento do indivíduo. Gente, muito obrigado, foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível. E quem quiser manter contato, meus contatos são esses, e estou à disposição.